Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, hoje vamos inaugurar mais um audiobook, vamos contar mais uma história através de Cat Westmoreland, a cantora lírica, a cantora de voz alta, a soprano de Elvis. Let me tell you something for those of you who may not be too observant, or might have missed. I'm not going to embarrass Kathy, but I want to show you what I was doing to her then. She was having to sing on microphone. Come here. No, I want to. So I'm singing. I do love you. Watch my left hand. With all. Watch. That's exactly what I was doing. She had tears in her eyes. Like that. Oh, Lord have mercy. Fantastic. I like to think. De todas as amantes de Elvis, Cat ocupa um posto singular. Ela é a única artista, a única que dividiu tanto o palco como a cama do rei. Elvis Presley, morto há 46 anos, hoje é muito mais do que um artista, muito mais do que um cantor. Elvis Presley é uma figura histórica. Figuras históricas são estudadas e podemos imaginar a vida de Elvis como um grande quarto escuro, um enorme galpão escuro, onde você adentra com uma lanterna na mão e você joga luz, ora aqui, ora acolá. E a nossa lanterna de hoje é Cat Westmoreland, como eu disse, de seu posto singular, ela pode nos contar muitas coisas que em nenhum outro livro eu encontrei. Como a vida na estrada pode ser tão prazerosa, ao mesmo tempo tão desgastante e cansativa. O livro de Cat é extremamente raro. Ele foi lançado em 1 de agosto de 1987, quando a época completava-se 10 anos da passagem de Elvis Presley. A história de Cat e o nosso tempo são 36 anos que nos separam do lançamento do livro. Você pode encontrar este livro no eBay por $459, perto de R$2.270, e ele está totalmente em inglês. Graças à parceria que os amigos estão fazendo com este canal, quando você disponibiliza uma pequena quantia que não vai lhe fazer falta via Pix, a nossa chave Pix, maxi com 2x, ventura@yahoo.com.br. Dessa forma, você viabiliza que eu possa trazer tesouros como este que vamos começar a acompanhar hoje. Este livro dificilmente virá algum dia para o Brasil e, se você quiser, será então a esse preço e o livro totalmente em inglês. Com a parceria desta enorme família que nós criamos aqui ao longo dos anos, hoje eu posso trazer este livro e todo o meu trabalho de tradução, de narração, eu ofereço com carinho e amor e retribuição a vocês. Elvis e Cat, capítulo 1. As maiores graças da música fluem dos sentimentos do coração. Emmons. Estava chovendo em Los Angeles quando peguei o avião de transporte de Elvis Presley para participar de seu próximo show. Havia cerca de 10 músicos e 2 membros do grupo de cantoras Sweet Inspirations quando cheguei lá. E como de costume, pararíamos mais uma vez em Las Vegas para pegar mais membros da banda antes de irmos para Portland, Maine, para nos juntarmos ao resto da trupe. As pessoas de quem me lembro que estavam no fretado naquele dia eram Marty Harrell, trombonista baixo, Pat Houston, trompete, Myrna Smith e Estelle Brown, do grupo de cantoras Sweet Inspirations, James Burton,
Jerry Scheff, Ronnie Tutt, Glenn D. Harden, todos músicos, e Jack Kahane, um comediante. Também estavam a bordo 2 homens do escritório do coronel Tom Parker, empresário de Elvis. Acho que eram Tom Diskin e Ed Bonia. Grande parte da emoção de estar em turnê novamente havia há muito desaparecido. Afinal, eu cantava com Elvis há 7 anos e tínhamos viajado milhares e milhares de quilômetros, atravessando o país centenas de vezes. Mas era sempre bom ver a velha turma. Não havia dúvida sobre isso. Éramos todos veteranos das turnês de Elvis Presley e todos nós passamos por muitas coisas juntos. Como todos sabiam que eu tinha uma relação próxima com Elvis e ele me telefonava sempre que tinha vontade, noite ou dia, era compreensível que alguém a bordo do avião me perguntasse: como está Elvis? Todos sabiam que ele estava doente, que cada aparição pública o levava à exaustão. Eu não queria falar muito, não queria alarmar todo mundo, mas fiquei realmente surpresa por estarmos indo fazer um show em Portland, Maine, devido ao agravamento da saúde de Elvis e à forma como ele falou comigo na última vez em que estivemos juntos, cerca de um mês antes. Achei que os dias de turnê de Elvis tinham acabado. Não me recordo bem agora, mas minha irmã disse que eu havia dito a ela na noite anterior: não se surpreenda se eu voltar para casa em um dia. Por quê? Ela perguntou. Porque eu não creio que isso vá acontecer, a turnê. Não da forma como o Elvis se sente, eu lhe disse. Porém, Elvis disse que faríamos um show em Portland e foi isso que nos propusemos a fazer. O avião continuou voando e, como eu tinha acordado muito cedo, me enrolei no assento e adormeci. A próxima coisa que me lembro é de acordar e descobrir que estavam pousando. Eu não conseguia acreditar que já havíamos chegado a Portland e, de fato, não tínhamos. O piloto foi instruído a pousar em Pueblo, Colorado, e aguardar por novas ordens. Alguém havia me dito mais tarde. Mas eu estava dormindo e foram apenas as rodas do avião tocando o chão que me acordaram. Fizemos um pouso difícil, com vento forte, e todos saíram do avião para tomar um pouco de ar fresco e se esticar. Marty Harrell foi direto ligar para Memphis, mas eu não sabia disso. Meu primeiro pensamento foi que o rádio do avião estava desligado ou que algo havia dado errado durante o voo, porque sempre acontecia alguma coisa quando fretávamos aquele avião em particular. Se me dissessem que tínhamos ordens para ligar para Memphis, eu saberia imediatamente que se tratava de algum tipo de crise. Estava um dia lindo, claro e limpo, apesar de muito vento na pista. O ar estava muito bom e todos estavam dando giros ao redor do avião, esperando por um relatório sobre o motivo do atraso. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tive tempo e ainda estava com muito sono para pensar racionalmente. Marty saiu do terminal do aeroporto e subiu os degraus do avião. Todos se reúnam, tenho uma coisa para contar a vocês, disse ele. Todos nos movemos lentamente em direção a Marty, e então ele disse com uma voz suave e clara: Elvis morreu esta manhã. Devemos voltar para Las Vegas e Los Angeles imediatamente. Foi uma declaração simples que provocou gemidos de alguns e outros pareceram incrédulos. Eu me senti entorpecida e, de repente, totalmente drenada. Depois de todos aqueles anos juntos, Elvis desapareceu da minha vida e, embora eu soubesse há meses que o fim estava próximo, ainda assim foi um choque saber que finalmente tinha acontecido. Os meus sentimentos eram mistos. Alívio para Elvis, porque ele já não sofreria,
mas havia o meu próprio sentimento de perda, muito além das lágrimas. Na verdade, anos se passaram antes que eu pudesse realmente chorar pela maior dor da minha vida. Meu amigo, meu divertido e imprevisível Elvis estava morto. Mesmo agora é difícil entender. De alguma forma, embarquei no avião. Voltei para o meu lugar e me lembrei. Recordei de cada momento, para poder enterrar aqueles lindos dias para sempre e nunca mais revivê-los. Acho que você poderia dizer que tive minha própria cerimônia em memória, naquele avião para casa. Eu queria que a dor e a tristeza desaparecessem de mim para sempre, mas é claro que isso nunca aconteceu. Durante aquela viagem de pesadelo de volta a Los Angeles, minha mente me carregou por todos os anos que estivemos juntos. Minha tristeza foi tão profunda que meu coração se recusou a aliviar minha dor com lágrimas. Minha memória me enviou de volta ao primeiro dia em que nos conhecemos, e agora rio pensando que não foi uma ocasião tão importante assim. Lá estava ele, descendo o elevador perto de seu camarim no International Hotel em Las Vegas, parecendo um motoqueiro selvagem, até mesmo um gangster, e seu produtor musical, Felton Jarvis, dizendo: Elvis, esta é Cat Westmoreland. Ela será sua nova soprano para a temporada que começa amanhã à noite. Sou uma pessoa muito pequena, tenho apenas 1,68 m e olhei para aquele homem de 1,80 m com cabelos pretos como carvão, usando óculos escuros para que não pudessem ver seus olhos. Ele estava vestido com calças marrons, uma camisa cor de caramelo e uma jaqueta de couro preta. Prazer em conhecê-la, Cat. Espero que você goste do show desta noite. Não fiquei tão impressionada quanto deveria. Eu não conseguia acreditar que Elvis Presley fosse um astro tão grande depois de todos esses anos. Ele parecia mais um gangster, na minha maneira imaculada de ver as coisas durante esse período da minha vida. Elvis Presley, e daí? Foi minha silenciosa primeira impressão do homem que mudaria toda a minha vida. Claro, com toda a justiça com Elvis, naquela altura eu não tinha tido muito contato com o seu tipo de música e nunca o tinha visto se apresentar. Nasci Kathleen Westmoreland, em Texarkana, Arkansas, em 10 de agosto de 1945. Minha mãe grega, Connie Caneris, era dançarina, a queridinha de 3 bases militares no Texas e bem conhecida em todo o estado. Meu pai, um inglês-irlandês, Breezy Westmoreland, cantava para a MGM nos dias gloriosos dos musicais épicos e apareceu em clássicos como The Great Caruso, The Student Prince e outros. Fiz minha primeira aparição em uma rádio nacional aos 5 anos de idade com meu pai e minha irmã Melody, que tinha 4 anos de idade. Cantamos no programa To Live Like a Millionaire. Foi um concurso de talentos e meu pai ganhou. Também fui vice-campeã no concurso nacional Miss Teenage America em 1962. Papai liderou corais gospel no Texas e ensinou canto por muitos anos. Ele foi meu único instrutor vocal e me ensaiou arduamente nos clássicos, o que me levou a rodar com a Metropolitan Opera Company por 1 ano. A única coisa que Elvis e eu partilhávamos musicalmente, ou assim pensei na altura, era o fato de ambos termos sido expostos ao canto gospel. Na verdade, meu pai era ministro de música da Igreja Metodista em Abilene, Texas, onde cresci com minha família. Essa família incluía meu irmão mais novo, Brent, e minha irmã mais nova, Christy Joe, bem como Melody, que mencionei anteriormente. Quando eu estava no último ano do ensino médio e expressei meu sonho de me tornar uma cantora,
assim como minhas irmãs e meu irmão mais novos, cujas eventuais carreiras musicais incluíram apresentações com artistas notáveis como Wayne Newton, Ginger Rogers, Bobby Vinton e Bob Goldsboro. Meus pais perceberam que nossas oportunidades para uma carreira musical em Abilene eram inexistentes. Eles fizeram as malas e nos mudamos para Garden Grove, Califórnia, onde passei meu último ano na Garden Grove High School. Era um mundo diferente, e a primeira pessoa que conheci no campus foi o comediante Steve Martin, agora uma estrela por méritos próprios, e imediatamente estabelecemos uma amizade. Foi através dos esforços de Steve e daquele que era o seu melhor amigo à época, Morris Walker, que me tornei ativa no departamento de teatro. Steve e eu fomos eleitos os mais talentosos da nossa turma de 63, e logo estávamos fazendo uma comédia juntos que foi realmente meu começo no show business. Acabei tendo algumas aulas de atuação com o pai de Steve, Glenn, e Steve teve aulas de canto com o meu pai. Depois do ensino médio, comecei a trabalhar como cantora na Melodyland, perto da Disneylândia. Enquanto eu estava lá, cantei e fiz pequenos papéis em shows como Annie Get You Gone e Bye Bye Bird, que ironicamente era sobre um personagem do tipo Elvis Presley, e eu fazia o papel de uma fã maluca. Um desses trabalhos de canto durou 2 semanas, como Branca de Neve cantando Someday My Prince Will Come, na parada de Natal da Disneylândia de 1967. A propósito, essa foi a neve na Branca de Neve, que é um fenômeno em Los Angeles que acontece uma vez a cada 10 ou 12 anos. Steve foi trabalhar no Knott's Berry Farms Birdcage Theater, fazendo esquetes melodramáticos todas as noites para as milhares de turistas que os visitavam todos os anos. Ele me pediu para me juntar a ele e eu fiz um teste que ele organizou e conseguiu o emprego. Uma razão para ingressar no grupo Knott's Berry Farm foi que eles permitiram que os horários fossem flexíveis para que eu pudesse fazer testes para outras coisas. Na verdade, trabalhei continuamente com salários muito baixos até que entrei para a Metropolitan Opera Company e fui para a estrada. Algumas das esquetes que Steve Martin e eu fizemos juntos ainda me parecem hilárias. Foi um prazer trabalhar com um homem tão talentoso. Então eu estive com os Sandpipers, conhecidos por seu belo som e arranjos, por 2 anos. Então eu quero que você entenda. Quero que você entenda que o tipo de música que tornou Elvis Presley famoso era bastante estranha para mim. Eu era requisitada como uma cantora de estúdio e só havia tocado em Vegas 2 vezes antes, quando estava com Ray Conniff e novamente com Nancy Sinatra. Foi no show de Nancy que conheci e trabalhei com Frank Sinatra Jr. Ele foi muito simpático e me convidou para assistir sua coleção de clássicos do cinema em sua suíte particular. Não estávamos namorando, mas ele era muito talentoso, um cara legal e nos divertíamos muito. Tenho vergonha de admitir isso agora, mas naquela época eu era o que você poderia chamar de um snob musical. Eu simplesmente não apreciava Elvis Presley ou seu talento. Mas quando Millie Kirkham estava saindo do show para fazer uma cirurgia, a cantora Jackie Allen me recomendou como substituta de Millie, o que me surpreendeu porque eu não tinha certeza de como minha voz poderia ser usada em um show de Elvis. Jackie é uma cantora talentosa e nos conhecemos quando trabalhamos juntos no show de Ray Conniff. Sempre fui grata a ela por expandir minha compreensão e consciência, porque foi Jack que me deu The Infinite Way, um livro escrito por Joe S. Goldsmith, que abriu novas perspectivas e ajudou a me guiar em minha busca espiritual em desenvolvimento. Quando recebi um telefonema de Hugh Jarrett, um dos Jordanaires, e depois outro telefonema de Tom Diskin, que trabalhava para o coronel Tom Parker,
empresário de longa data de Elvis, pensei 2 vezes sobre ir para Las Vegas, mas eles disseram que era por apenas 2 semanas e o dinheiro era bom. No entanto, não contei a muitos dos meus amigos do mundo da música que estava fazendo o show de Elvis Presley. Quando olho para trás, tenho que rir de mim mesma, mas naquela época eu estava muito tensa com a minha carreira e eu sempre trabalhei onde a música era altamente disciplinada e também sei que havia uma forma muito estruturada sobre os tipos de músicas que eu podia cantar. Porque alguns regentes arrancariam os cabelos e gritariam comigo se eu improvisasse apenas uma nota. Eu estava acostumada com esse tipo de direção e não tinha certeza de como poderia me encaixar no formato de Elvis, improvisando constantemente e noite após noite, levando minha voz aos limites mais altos do meu alcance vocal. Quando conversei com Jack sobre minhas dúvidas, ela disse com seu jeito positivo de sempre: "Você consegue, eu sei que você consegue." Meu primeiro choque foi quando cheguei casualmente ao International Hotel em Las Vegas. Foi a multidão. Havia fãs de Elvis em todos os cantos do lobby e por todo o primeiro andar do hotel. Eles tinham bandeiras, flâmulas, chapéus e broches. Eles eram turbulentos e barulhentos, e parecia haver milhares deles circulando por ali. O pior de tudo foi tentar entrar em contato com meu único contato, o produtor Felton Jervis. Fiquei parada no saguão por 4 horas apenas tentando conseguir um telefone para poder ligar para ele e avisar que havia chegado. Finalmente nos encontramos e a primeira pessoa a quem ele me apresentou foi o Coronel Tom Parker, empresário de Elvis, que estava distribuindo chapéus do circo com o anúncio Elvis Summer Festival na fita dos chapéus. Ele tinha uma constituição desleixada, uma pele avermelhada e mascava um charuto. A reputação do coronel de ser um dos agentes mais astutos do país era algo que todo mundo no show business já tinha ouvido falar, mas o homem que conheci simplesmente parecia uma pessoa comum com o dom da palavra e parecia realmente gostar do que estava fazendo, que naquele momento era promover Elvis, como sempre. O Coronel Parker começou a me apresentar ao pessoal, mas parou no meio, dizendo a um de seus funcionários: "O feno para os cavalos acabou de chegar", o que era sem sentido e confuso, mas descobri mais tarde que ele estava sempre dizendo coisas que não faziam sentido. Esse era o seu estilo de humor. Sua declaração naquele dia foi tão excêntrica que eu já tinha certeza de que havia entrado em algum tipo de hospício. Felton agarrou o meu braço e conduziu-me até o meu quarto. Derramou em meus braços uma grande pilha de discos e álbuns de Elvis, juntamente com um songbook, com cerca de 100 músicas, dizendo: "Aprenda estas, Elvis pode querer fazer qualquer uma delas." Então ele saiu apressado com a promessa de que me pegaria antes da hora do show para que eu pudesse ver Elvis da plateia. Ele também me entregou uma pasta com folhas de letras e eu as folheei desesperadamente, sabendo que não conseguiria aprendê-las a tempo para a noite seguinte. Foi uma experiência pela qual eu não estava ansiosa. Foi depois que Felton me pegou e me guiou, passando pela cozinha e em direção ao anfiteatro, que pela primeira vez descobri o que pensava a seu respeito. Então, enquanto esperava, encontrei Elvis saindo do elevador. Já havia homens prontos para subir a cortina para o show. Sentada no balcão, com 2 técnicos de áudio que estavam ocupados demais com os controles da cabine de som para conversar, tive bastante tempo para dúvidas e fiquei pensando comigo mesma: o que estou fazendo aqui? E então o show começou. O Elvis que subiu ao palco, vestindo um macacão branco cheio de joias,
era uma transformação completa do homem que conheci no hall. Eu não conseguia acreditar que era a mesma pessoa. E desde o momento em que ele subiu no palco, o público era todo dele, inclusive eu. Ele me hipnotizou com seu talento, seu carisma, seus olhos azuis cintilantes, sorriso radiante e postura soberba e autoconfiante. Sem um toque de arrogância, ele falou direto ao seu público, de uma forma humilde e grata. Era óbvio que o povo o adorava. Em 2 horas, todas as minhas ideias pré-concebidas sobre Elvis Presley e seu talento foram jogadas pela janela. Ele era um gênio. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Final da parte 1.